Olá, eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. E hoje eu escolhi falar de Kika. Kika de 1993, com roteiro e direção de Pedro Almodóvar. E eu sei que já tem um vídeo sobre o Almodóvar aqui no canal. Eu sei que algumas vezes eu me referi a Kika como um filme que envelheceu mal, mas não considero isso exatamente. Kika provoca hoje muito mais incômodo do que no momento em que foi lançado. Mas eu não acredito realmente que tenha envelhecido mal. O que eu acredito é que nós mudamos muito, mas ao mesmo tempo não mudamos quase nada, ou só para pior. Por que eu estou dizendo isso? Porque Kika, como já diz o nome do vídeo, é uma sátira mordaz sobre violência. Mas não é simplesmente sobre a violência propriamente dita, mas sobre a banalização, a espetacularização e a normalização da violência. E nesse sentido é impecável. Ele é um filme que eu considero intermediário, ele não é nem daquela primeira fase quase artesanal do Almodóvar, mas também não é da fase mais madura, que tem outras abordagens estéticas. Kika ainda tem um exagero que é muito interessante. Aquela estética que a deixa mais perto de Mulheres à beira de um ataque de nervos do que La Flor de Mi Secreto. É muito, muito bem pensada em termos de cores. Todo esse excesso é algo bem calculado, não é algo largado ao acaso. E nesse sentido, um dos destaques que eu considero incríveis são os figurinos de Andréa Caracortada, a personagem da Vitória Abril, que são assinados por Jean-Paul Gaultier e que são algo totalmente exagerado, excessivo, algo que seria ultrajante até mesmo numa passarela, mas que no filme são geniais, porque a trama gira em torno da Kika, que ela é uma maquiadora e que ela maquia tanto pessoas vivas quanto pessoas falecidas. Quer dizer, ela trabalha num salão, mas também ela é chamada para preparar as pessoas para o velório. E o filme é contado em vários tempos ao mesmo tempo, quer dizer, à medida que as tensões crescem entre as personagens, aparece a maneira como elas se conheceram, aparece. É muito legal esse tipo de narrativa entrecortada, porque você vai pegando as pistas do que realmente está acontecendo. Não é um filme hermético, não é um filme que você na hora saca o que está acontecendo. Ele não é para ser algo misterioso nem nada. Ele tem uma abordagem que poderia ser sobre voyeurismo, e aí tem um monte de referências à Janela Indiscreta do Hitchcock, que são colocadas inteligentemente para que você entenda que são referências, inclusive de uma maneira até debochada.
jogos de câmera, é um filme muito inteligente do ponto de vista não só do roteiro, mas da confecção e da edição. E a Kika se relaciona com um fotógrafo chamado Ramon, e o Ramon é alguém estranho. Ele é um voyeur, mas ele também é uma pessoa que tem uma bagagem imensa. Inclusive, o Almodóvar usa um recurso tão século XIX, que é ele ter catalepsia. Catalepsia é aquela doença em que a pessoa cai de repente como se estivesse morta, que todo o metabolismo dela desce, sabe, fica quase que em estase, né? E era o pavor do século XIX. O Edgar Allan Poe tem o conto do enterrado vivo. A catalepsia é muito over, né? Como se diria. E o Ramon tem, é assim que a Kika conheceu ele. Ela foi chamada para maquiar e ele estava vivo. Mas ele é alguém que a mãe morreu e ele nunca se recuperou, a mãe se matou, e o se matou tem toda uma história que você vai percebendo, e você tem a interação das personagens com a cultura pop o tempo todo, e com a TV de mundo cão. Porque a Andrea, que é a personagem da Vitória Abril, usa aqueles figurinos ultrajantes porque ela apresenta um programa de true crime, mas não de true crime de pesquisa histórica. É algo que é na notícia do dia. Ela corre atrás, ela tem policiais subornados que passam o endereço das cenas de crime, ela usa uma câmera no capacete e sai de moto filmando. É, é muito uma crítica do que estava começando a acontecer na TV. Aqueles programas à tarde para donas de casa e para o público infanto-juvenil que estudasse de manhã, em que você todo dia tinha crime, selvageria, incesto, todos os tipos de violência sexual, porque isso chama público, e que nós tivemos a nossa cota aqui. Só que o que o Almodóvar faz para mostrar como isso é pernicioso é usar o exagero na sátira, mas é um exagero, sabe, é uma hipérbole constante, constante. E você vai ficando incomodado, porque nesse trajeto você tem um aumento dos conflitos entre as personagens, porque há muito sexo no filme, há muitos nus frontais de mulheres e muitas bundas masculinas, mas tudo com um propósito de mostrar para você o exagero mesmo, de mostrar no que o entretenimento e um certo tipo de jornalismo está se transformando. É uma denúncia atroz do que viria a se tornar esse tipo de entretenimento, e nós sabemos muito bem, porque nós vivemos isso. E aqui no Brasil, muitos desses apresentadores viraram políticos, colocaram sua família e estão aí até hoje fazendo estragos. De certa forma, se você Kika está no Netflix, e no Netflix também tem Bandidos na TV, que é uma série de documentários aqui do Brasil muito boa sobre um caso desse tipo de apresentador lá na Amazônia. Então, quando você assiste Kika, você se sente agoniado com todo esse excesso. Mas isso tem um fim, que é mostrar para você o que está acontecendo. Porque o que acontece quando você mostra a violência dessa maneira e reiteradamente? Ela se banaliza,
Quer dizer, se 50 anos atrás 20 facadas era um excesso, hoje 20 facadas é corrente. Então, se alguém quer se projetar, tem que dar 50 facadas para virar notícia nesse tipo de programa, para se tornar uma lenda. E do momento em que você banaliza e que você espetaculariza dessa maneira, com música dramática, com toda essa reportagem meio Bruxa de Blair, sabe, da câmera em movimento, da correria, sem deixar tempo para que as pessoas pensem, você também normaliza. Isso entra na casa das pessoas e passa a fazer parte do dia a dia. Elas passam a pensar que é o destino delas sofrer uma violência desse tipo em algum momento da vida. E quando a violência surge, elas são esmagadas às vezes. No caso da Kika, ela era uma pessoa otimista, muito faladeira, sabe, com uma fala nervosa que não consegue apreciar o silêncio, que encrenca com as coisas, mas que encrenca de uma maneira engraçadíssima. Ela tem o seu círculo de pessoas próximas, que consta o Ramon, o padrasto dele, que é um escritor dos Estados Unidos, muito bem interpretado por Peter Coyote, e que está dublado ao espanhol por um ator espanhol, porque o Almodóvar recupera muito do neorrealismo, que o cinema italiano tinha essa pegada de usar atores de outros países e colocar um dublador em italiano e tudo bem. Hollywood nunca usou esse recurso com a prodigalidade do cinema europeu. Digamos que Hollywood se concentrava em fazer isso nos musicais, em pegar atrizes que eram bonitas, mas não tinham voz, e colocar cantoras para dublar essas atrizes. Mas na Europa, nos anos 40, 50, era super comum esse tipo de dublagem. Então o Almodóvar recupera, isso dá um toque tão nostálgico ao filme, tão bonito, né? E o Peter Coyote está ótimo, eu gosto, é um ator que eu gosto. Tem também a Juana, brilhantemente interpretada pela Rosi de Palma, aquela modelo que trabalhou muito com Almodóvar, sabe? Aquela nariguda, com um rosto super interessante do ponto de vista dos planos de fotografia. E você tem bandido que foge da cadeia, bandido que mata ao vivo, você tem de tudo ali, coisas do passado que chegam, intriga, suspense, só que no meio disso tem um estupro. E Almodóvar optou por retratar esse estupro de uma maneira em que ele mostrasse exatamente essa normalização, essa banalização do que está acontecendo, beirando o humor, sabe, um humor mordaz, satírico, dolorido. E que eu me lembro que eu assisti Kika no Cineclube, lá nos anos 90, logo que foi lançado. E houve um cara que caiu da cadeira de rir nessa hora. Era outra época. Era outra época porque hoje a gente entende toda a violência implícita. Mas era uma época em que uma boa parte dessa violência
deveria ser explícita, senão não era percebida pelo público como violência. E ele optou por retratar assim, mas ele, no depois, ele mostrou como que essa sociedade trata as mulheres, porque até mesmo entre o círculo próximo da Kika, tudo o que se esperava era que ela tomasse um banho e seguisse a vida. Ela mesma comenta que isso acontece com meio mundo e essa foi a vez dela. E é nessa frase que você tem, para mim, o momento alto do filme em que você entende todo o resto, o que o Almodóvar está fazendo. E é um filme que eu recomendo muito, gente. É um filme que é para assistir, prestando atenção, porque tem um monte, sabe aquelas quinquilharias que ele coloca no cenário? Todas têm um significado, os livros na estante que dizem muito das personagens que retratam. Há uma série de pistas ali que eu não vou ficar elencando aqui, porque tira a graça de quem assiste. Os comentários da Juana são geniais. Cuidado com a legenda, porque a legenda não é suficientemente rápida. Se você assistir no Netflix, você acaba perdendo algumas coisas. Mas alguns regionalismos também, que quem legendou não entendia, cuidado com a legenda. Mas é muito, muito bom. É o Almodóvar que olha para essa sociedade da Espanha e tenta mostrar para nós o que mais de 30 anos de ditadura franquista e depois a redemocratização em que esquerda e direita se revezam e o país não sai, que tem uma época de prosperidade e outra não, que você tem os altos e baixos das personagens, em uma época em que a Espanha parecia ter toda a vida pela frente, porque havia pelo menos mais de 15 anos que o Franco havia falecido, quase 20. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra o que é a cultura pop, que pode ser riquíssima, e ele mostra isso em todas as referências. O filme é uma ode sabe, a estilos, a estéticas, ele aproveita tudo que pode de sensacional, que mistura retrô e moderno, e faz uma salada muito bem feita e calculada, mas ao mesmo tempo, como essa sociedade está perdida nessa escalada da normalização da violência para virar entretenimento. E essa é uma das dimensões do filme, vocês vão encontrar outras, cada um vai reconhecer outras referências, cada um vai se identificar de uma maneira ou de outra. Tem um final como esses finais do Almodóvar, em que as pessoas continuam com a vida, mas muitas vezes não da maneira como se esperaria que continuassem. Então você olha e fala, bom, legal, pelo menos isso, né? Mas há todo tipo de detalhe interessante. Kika não é um filme para assistir uma única vez. É para assistir mais de uma, entender as nuances, os exageros, o motivo de cada coisa estar ali. E os atores, que são muito bons. Além disso, tem a Verônica Forqué, que faz a Kika. Tem a Bibiana Fernandes, que é uma atriz trans que faz uma ponta, que faz a mexicana que chega do nada. E você tem pontas aqui e ali de pessoas que são
do círculo afetivo do Almodóvar. Impagável Dona Paquita, interpretada por Francisca Caballero, que é a mãe do Almodóvar. E que ali tem uma fala que meio que define a relação dos dois e que é um doce. Então, assistam, por favor. Assistam Kika, aproveitem, assistam o que puderem de Almodóvar. Mesmo o filme que vocês considerarem mais ultrajante, mais insolente, mais exagerado e terrível, ainda é uma aula de cinema e de percepção do gênero humano e da nossa época. E é isso. Este foi mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. Espero que vocês estejam bem, que tenham gostado. Foi feito com muito carinho. É um filme que eu gosto muito. Que eu já tive minhas pinimbas com esse filme ao longo das décadas, mas que hoje eu consigo apreciar, talvez não em sua totalidade, mas o máximo que eu posso, dada a minha experiência de vida. Cuidem-se muito. A gente se vê semana que vem lá no meu canal original, aquele que leva o meu nome por extenso. E na semana seguinte aqui, se tudo der certo. Um enorme abraço e até a próxima.